Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? O Anderson Monteiro, trazendo aqui mais uma palavra para você nesse dia. E a palavra para hoje, nosso ensinamento para hoje, é Romanos capítulo 10, versículo 17. Diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então a fé vem pela pregação, e a pregação é a palavra de Cristo. Aqui nós vamos aprender hoje, nós vamos falar hoje sobre fé. Fé não é um sentimento, não é um vislumbre. Fé não é uma imaginação. Na verdade, hoje muita gente tem trabalhado o quesito fé através de imaginar como Deus é, ou imaginar como eu devo projetar um milagre, ou como eu devo visualizar um milagre, uma promessa, ou como Deus vai fazer. E fé é acreditar porque é um sentimento que eu tenho que ter, é uma palavra que eu tenho que ficar liberando, né? É um decreto, é todos os dias dizendo sobre coisas positivas. Isso não é fé, entende? Nós precisamos entender o que seja fé. Fé, na maioria das vezes, lógico, de fato, é acreditar e também ter esperança. Paulo, ele diz, né, ainda em Romanos, ele vai dizer, se eu não me engano, 7, 8 em diante, ele vai dizer que nós não podemos, a fé, ela não é aquilo que nós visualizamos, aquilo que já sabemos o que vamos alcançar. A esperança, na verdade, não é aquilo que nós já vimos ou já temos em mente o que seja. A esperança é aquilo que não vimos e esperamos porque cremos. Então nós precisamos entender que fé não é um sentimento. Fé é, na verdade, né, um conhecimento. Então nós precisamos aqui analisar, trabalhar esse conceito de fé para nós entendermos que fé é um conhecimento. Fé não é somente visualizar ou querer analisar de que maneira Deus ele pode fazer ou como seja Deus. Eu preciso manter um pensamento positivo sobre as coisas. Não, isso não é fé. Nós precisamos entender isso, que fé é conhecimento. O texto que nós lemos, Paulo ele está falando, trazendo acerca da salvação, acerca de Cristo Jesus. Um pouco antes ele vem falar, né, nos versículos 9 e 10 sobre com a boca se confessa, com o coração se crê. Então Paulo ele está dizendo sobre algo que se professa, algo que se prega, algo que se fala, mas é algo que está dentro do coração. Entende? Quando nós vamos analisar essa questão dentro do coração, nós analisamos que Deus ele mudou o nosso coração, ele mudou o nosso homem interior. Quando Jeremias ele profetiza falando que Deus ele colocaria a sua palavra na tábua do nosso coração, é justamente para que nós conhecêssemos Deus. É impossível nós termos fé em Deus sem conhecê-lo. Muita gente hoje tem uma fé, na verdade, mística, ou uma fé ilusória, e que na verdade essa fé, ela na verdade não tem base de conhecimento em Deus, em Cristo Jesus. Nós precisamos adquirir e produzir e ter em nós uma fé que venha do conhecimento de Deus. Olha só, vamos analisar. Quando Deus ele chama Abraão, Deus se revela a Abraão, entende? Quando Deus fala para Noé, constrói uma arca, Deus se revela a Noé. Mas antes, como ele se revela? Porque na verdade vem uma voz e diz, né? Nós vemos os profetas dizerem que, né, Ezequiel, Jeremias, e veio a palavra do Senhor me dizendo. Ou seja, veio a palavra do Senhor me trazendo conhecimento, me trazendo entendimento. Tanto que quando nós vamos analisar, Pedro vai dizer para que nós ensinemos e falemos de acordo com os oráculos de Deus, em 1 Pedro capítulo 5, ele vai dizer para nós falarmos de acordo com os oráculos de Deus. O que são esses oráculos? São os profetas da antiguidade. Eles receberam a revelação, eles receberam o verdadeiro conhecimento.
E quando eles receberam esse verdadeiro conhecimento, eles tiveram um entendimento. Lembra de Jeremias no seu início do seu ministério? Ele falou: Senhor, mas eu não sei falar. Falei assim: o que eu mandar você falar, você vai falar. Por quê? Porque você vai conhecer, você vai passar a entender. Lembra quando Paulo ele diz em 1 Coríntios capítulo 13 que em parte profetizamos, em parte conhecemos, porque nós ainda não conhecemos todas as plenitudes, né? A plenitude dos tempos, a plenitude do conhecimento. Nós não temos todo o conhecimento e nós não conseguimos ter a dimensão de todo o conhecimento. Nós só temos aquilo que o Senhor se revelou a nós. Então hoje existem muitas pessoas frustradas porque na verdade elas não têm uma fé genuína. Entende? Essas pessoas estão frustradas porque elas não entenderam as escrituras, ou na verdade os lugares que elas estão, na verdade nem ensinam as escrituras, ou na verdade elas nem têm ou se dedicam tempo às escrituras. É uma pergunta muito rotineira, talvez você já ouviu isso até mesmo na sua igreja, ou até mesmo, né, em algum lugar, mas quanto tempo você se dedica às escrituras para conhecer verdadeiramente Deus? Porque na verdade quando nós analisamos, quando Tiago ele vai dizer o seguinte: oreis e não recebestes, orastes e não recebestes, porque pedirdes mal, pedistes e não recebestes, porque na verdade vocês pedem mal e pedem para o próprio deleite, própria vontade. Por que pediste mal? Porque na verdade não conhecem a Deus, porque na verdade não entende como e quem é Deus. Entende? Então esse conhecimento de Deus, como Oséias também profetiza no Antigo Testamento, que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, esse conhecer e prosseguir em conhecer é o que gera fé. Então a fé, como Paulo vai dizer em Romanos 10:17, essa fé ela vem pela pregação esta, pela palavra de Cristo, por meio de Jesus Cristo. Mas antes você está falando do Novo Testamento e o Antigo Testamento. Cristo, ele está em forma simbólica, em muitas simbologias, no Antigo Testamento, e ele é revelado a sua pessoa do Filho de Deus no Novo Testamento. E quando ele é revelado no Novo Testamento, nós entendemos todas as simbologias de Cristo no Antigo Testamento, então se completa. Então nós vemos Cristo desde Gênesis a Apocalipse. A pregação desde os profetas ou desde os apóstolos, a pregação é sobre Cristo, é tudo sobre Ele. Porque na verdade, desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro já foi morto, o Cordeiro já foi imolado. Quando nós vemos Deus pedindo a Abraão, seu filho Isaque, leva no Moriá e lá eu vou te mostrar onde que você vai me apresentá-lo, vai sacrificá-lo, vai erguer o altar. Então Abraão ele levanta sem questionar. Abraão ele tem fé, ele conhece quem é Deus, ele sabe que Deus é um Deus de promessa. Ele crê não porque ele imaginou que ele teria um filho, não porque ele criou uma fé falsa, uma fé fingida, ou uma fé de momento. Ele entendeu por quê? Porque Deus, antes dele entregar Isaque para Abraão, Deus trabalhou conhecimento ao coração de Abraão. Deus trabalhou quem ele é ao coração de Abraão. Deus mostrou quem ele é para Abraão. Deus fez uma promessa e passou muitos anos para que Abraão pudesse ter um filho. E quando ele teve esse filho, Abraão já conhecia Deus. Ele não precisou de ter uma fé fingida. Deus foi se revelando a Abraão. Deus foi se revelando a Sara. Deus foi mostrando quem ele era. Deus revelou a ele. Então, pela fé, Abraão creu. Pela fé, Abraão teve o filho da promessa, Isaque. Pela fé, Abraão subiu o Moriá. Pela fé ele colocou seu filho no altar. Por quê? E dizendo, entenda, ele liberou uma palavra profética, mas não é uma palavra profética qualquer. Ele disse, quando Isaque perguntou para ele aonde está o cordeiro, ele falou assim, Deus proverá. Entendi isso? Isso é fé. Por quê? Porque eu conheço Deus. Eu conheço aquele que me fez a promessa. Eu sei quem ele é. Ele se revelou a mim. Hoje as pessoas não têm uma fé genuína, porque não conhecem Deus realmente. Não conhece o Deus revelado nas Escrituras. Não conhece Deus revelado na palavra. Não conhece Deus revelado naquilo que ele já deixou exposto. Então olha só, entenda uma coisa. Nós estamos aqui falando sobre fé. Fé é o conhecimento de Deus. Fé é um conhecimento de que Deus é, de que Deus é poderoso, de que Deus é o Criador, de que Deus é o Salvador. Isso é fé.
Nós precisamos entender que fé é justamente, fé é o firme fundamento? Sim, fé é o firme fundamento, porque o conhecimento de Deus é o principal fundamento. O conhecimento sobre quem Deus é o principal fundamento para nós termos uma fé genuína. Fé é a certeza, sim, fé é uma certeza, porque Deus não é um ser que ele aparece em momentos que ele quer. Deus, ele é o Criador. Então nós precisamos entender que fé é conhecer a Deus. Se você quer viver uma vida de transformações, uma vida de milagres, uma vida de mudanças, uma vida extraordinária, você precisa conhecer ao Senhor. Você precisa conhecer as Escrituras. Você precisa saber o que Deus fala a respeito dele mesmo, do seu plano e de suas intenções. Porque, na verdade, o que Deus se revela aqui é sobre as suas intenções. É sobre a sua intenção soberana, é sobre a sua intenção relacional, é sobre a sua intenção salvífica, é sobre a sua intenção de eternidade. Então nós precisamos entender, na verdade, o que Deus ele quer conosco através dessa revelação. E a fé, ela vem pela palavra, pela pregação de Cristo Jesus. Não adianta você produzir uma fé ou criar uma fé, assim como Abraão era, alterar o seu pai de Abraão, era construtor de deuses, de estátuas. Não adianta você criar estátuas para você gerar uma fé. Fé, ela é gerada pelo conhecimento, pela aproximação, pelo relacionamento com as Escrituras, um relacionamento com Deus, em oração, em meditação da palavra. É um relacionamento. Nós precisamos entender isso. Isso é fé. Fé vem pela palavra. Fé é um dom, Anderson. Tem um dom da fé. Sim, o dom da fé é justamente algo que depois a gente pode falar sobre isso. Mas, na verdade, ele não vai gerar uma fé mítica em você. O dom da fé vai fazer você enxergar cada vez mais as Escrituras como a base central de todas as coisas. Isso é o dom da fé. Esse é o dom da fé que nós recebemos, de acreditarmos que as Escrituras de Deus, que a palavra de Deus, que a palavra de Cristo é autossuficiente. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe o seu dia, que Deus em Cristo Jesus abençoe sua casa e que você possa ter uma fé genuína para viver o extraordinário de Deus em sua vida. Fique na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo.